Há uma estranha normalidade trazida pela guerra. A mente humana é um mecanismo flexível, capaz de se adaptar até mesmo às condições mais horríveis. No entanto, para o povo russo, a massiva propaganda do Kremlin transformou a guerra em uma espécie de hipnose diária. Para manter a sociedade sob controle, o Kremlin usou repressão severa e propaganda sobre ordem e estabilidade para retratar a guerra e as perdas na Ucrânia como um problema distante. Os protestos foram suprimidos. O povo foi silenciado. As TVs transmitiam contos de heroísmo. Essa parede de ilusão era mais protetora do que mísseis porque isolava o espírito de uma nação do frio rigoroso da realidade. No entanto, um único ataque preciso do céu em uma única noite destruiu a enorme parede de ilusão tecida nas mentes de 140 milhões de russos, desmantelando a estratégia de Putin. Na noite de 28 de setembro, a Ucrânia lançou um dos ataques mais amplos, complexos e coordenados até agora contra os alvos militares e econômicos mais críticos da Rússia. Centenas de drones, bombas aéreas guiadas e foguetes HIMARS de fabricação americana, lançados da Ucrânia, iniciaram uma sinfonia de fogo, atingindo 8 diferentes regiões da Rússia simultaneamente. A ilusão do Kremlin de retratar a guerra como uma operação distante para os cidadãos comuns em Moscou foi destruída naquela noite pelos sons das explosões que se estendiam de Belgorod a Bryansk, de Kursk a Samara. O golpe mais agudo e implacável da Ucrânia foi desferido no coração pulsante do Oblast de Belgorod, nomeadamente a usina termoelétrica Luzh, que fornece toda a energia e meios de subsistência da região. Quando os mísseis HIMARS, guiados com precisão, atingiram seu alvo, primeiro uma enorme bola de fogo iluminou a noite, depois a cidade foi mergulhada em escuridão total. As primeiras imagens tremidas de celular postadas nas redes sociais documentaram o choque do momento. As imagens mostraram uma coluna massiva de chamas seguida por uma escuridão absoluta, como se alguém tivesse acionado um interruptor gigante. Isso não foi uma simples queda de energia. Foi o desligamento de todo o sistema sobre o qual a vida moderna é construída. Quando a rede elétrica colapsou, criou um efeito dominó. As bombas de água pararam, as conexões de internet foram cortadas e a vida na cidade de 500 mil pessoas chegou a uma paralisação virtual. Pessoas presas em elevadores, estradas bloqueadas por semáforos não funcionais e lojas só podiam vender mercadorias por dinheiro. Esta era a realidade de que a guerra agora estava sendo travada, não apenas nas linhas de frente, mas na própria casa da Rússia, na cozinha e na rua de um cidadão comum. A confirmação do governador regional Vyacheslav Gladkov sobre cortes de energia significativos e, ainda mais alarmante, seu aviso ao público de que poderia haver falhas nos sistemas de alerta de ameaça de mísseis, foi uma admissão oficial de que o Estado russo falhou em cumprir seu dever mais básico, proteger seus próprios cidadãos. A estratégia de 2 anos de Putin de congelar a Ucrânia falhou naquela noite em Belgorod, condenando seu próprio povo à escuridão e ao frio. Aquela escuridão ominosa que até então se acreditava ser o destino apenas das cidades ucranianas, agora pairava como um manto sobre uma cidade russa. E a maior promessa do Kremlin, estabilidade e segurança, desmoronou naquele momento. Até agora, isso foi uma obra-prima de guerra psicológica magistralmente orquestrada que plantou dinamite na fundação dos 20 anos de governo de Putin. Esta operação foi projetada para desencadear o medo mais profundo do Kremlin, o colapso descontrolado da frente interna. A guerra não era mais apenas algo lutado por heróis na linha de frente, era um convidado frio e escuro que se infiltrava na cozinha de cada família em Belgorod. Então, com este único golpe impecável, a Ucrânia não apenas atingiu um alvo, mudou a natureza da guerra. A mensagem para o mundo inteiro, e mais importante, para o povo russo, foi brutalmente clara, porque as luzes que se apagaram naquela noite foram um sinal de alerta iluminando o futuro do Kremlin. E este sinal de alerta gravou a mensagem: não há lugar seguro. A guerra chegou à sua casa, em solo russo. O contrato social tácito de Putin com o povo russo sempre foi baseado em uma equação simples: dê-me obediência política e eu lhe proporcionarei estabilidade e segurança. Com o ataque à usina de energia em Belgorod, esse contrato foi rasgado diante dos olhos de milhões. Naquela noite, a estabilidade desapareceu.
Pela primeira vez, a destruição física da guerra entrou de forma sistemática e chocante nas casas da população civil russa. A falta de energia começou a corroer o tecido da vida moderna como ácido. À medida que as horas passavam, isso se transformou em uma crise existencial. Os sistemas de aquecimento pararam, a água foi cortada e a infraestrutura de internet e comunicações móveis colapsou. Isso não foi apenas uma perda de conforto, mas também uma perda de controle. Canais locais do Telegram de repente se tornaram centros de pânico além do controle do regime. Filas de quilômetros nos postos de gasolina, pessoas brigando por combustível para geradores, multidões invadindo supermercados. Tudo isso era um estado de pânico e caos total. Em meio a esse caos, a pergunta que até então era sussurrada, por que esta guerra está acontecendo conosco, começou a ser gritada em voz alta. Esta foi a primeira grande rachadura na parede de propaganda do Kremlin. Não importava o que a televisão estatal afirmasse, as pessoas estavam vendo a verdade com seus próprios olhos e sentindo na própria pele. A raiva do povo inevitavelmente subiu ao topo, ao centro do sistema, porque foi o próprio Vladimir Putin quem prometeu ao povo estabilidade. 2022. Como foi possível esta operação cirúrgica, este movimento de checkmate estratégico que mudou o curso da guerra? Conforme confirmado por plataformas de inteligência de fonte aberta e dados de satélite, a usina termoelétrica conhecida como Belgorodskaya TETS não foi uma instalação de infraestrutura civil escolhida aleatoriamente. Era um centro de gravidade sistêmico, o coração da rede nervosa militar e industrial de toda uma região. O verdadeiro alvo da Ucrânia aqui não eram os megawatts produzidos pela usina. O verdadeiro alvo era tudo o que dependia desses megawatts: as ferrovias que abasteciam a frente sul do exército russo, as fábricas que produziam munição, os centros de comando que dirigiam as tropas. Porque esta usina fornecia a energia para as principais áreas de abastecimento e comando do 20º Exército de Armas Combinadas da Guarda da Rússia, responsável pelas operações mais sangrentas no leste da Ucrânia. A energia que fornecia alimentava os radares que serviam como os olhos das baterias de defesa aérea S-300 e S-400 na região, as luzes das pistas nos campos de aviação militar, os complexos sistemas de comunicação nos bunkers de comando e, mais crucialmente, a infraestrutura de sinalização elétrica que era a força vital da rede ferroviária, que transportava munição, combustível e tropas para as linhas de frente. Portanto, atingir esta usina de energia significava não apenas apagar as luzes, mas cegar os olhos de um exército, ensurdecer seus ouvidos e paralisar suas pernas. No entanto, a inteligência ucraniana sabia que este alvo era fortemente guardado precisamente porque era tão crítico. É aqui que o gênio da Ucrânia entrou em ação, a estratégia de saturar as defesas aéreas russas. Naquela noite, um enxame de centenas de UAVs foi enviado para 8 diferentes regiões da Rússia, enquanto o Ministério da Defesa russo anunciou triunfantemente que havia abatido 230 UAVs, não estava ciente de que, na verdade, havia caído em uma armadilha massiva. Este enxame era uma cortina de fumaça projetada para ocupar as caras baterias de defesa aérea da Rússia, esgotar sua munição e travar seus radares em diferentes direções. No momento em que essa cortina de fumaça se dissipou, o verdadeiro golpe mortal veio dos foguetes M142 HIMARS de fabricação americana disparados de perto de Kharkiv. As baterias de defesa aérea em Belgorod, lutando com um enxame de UAVs e provavelmente tendo perdido pessoal experiente na linha de frente, foram incapazes de responder a essa ameaça rápida e precisa. A alegação de propaganda do Ministério da Defesa da Rússia de que atingiram centenas de alvos desmoronou instantaneamente com a admissão do governador Vyacheslav Gladkov de que houve um ataque à nossa instalação de infraestrutura crítica e estamos enfrentando sérias quedas de energia. A tentativa da mídia russa de retratar o incidente como uma falha de transformador foi desmentida em segundos pelo sistema de satélites FIRAS da NASA, que detectou um incêndio massivo na área, e por vídeos feitos por civis. Esta operação foi uma sinfonia militar massiva, na qual mais de 230 UAVs serviram a um único propósito: garantir que um único foguete HIMARS atingisse seu alvo. E quando aquele foguete atingiu seu alvo, destruiu não apenas uma usina de energia, mas também o mito de invencibilidade da Rússia. E assim, a Ucrânia colocou em ação uma estratégia mortal, um plano de estrangulamento logístico projetado para se envolver em torno do corpo da máquina de guerra russa e sufocá-la lentamente, deixando-a sem fôlego e condenada a desmoronar sob seu próprio peso. O processo, que começou com o acionamento do interruptor principal em Belgorod, criou um efeito cascata, tornando toda a rede inoperante com o colapso de um único nó. Esta reação em cadeia, que começou imediatamente após o ataque, expôs implacavelmente a anatomia regional da máquina de guerra russa. O primeiro e mais direto impacto foi sentido na infraestrutura de comando e controle militar.
De acordo com análises de think tanks como o ISW, o Oblast de Belgorod serviu como uma base traseira vital para operações na Ucrânia. A queda de energia mergulhou instantaneamente os depósitos de munição da região, oficinas de manutenção, estações de escuta eletrónica e, mais importante, centros de comando avançados em escuridão e silêncio. Claro, essas instalações tinham geradores, mas um gerador não pode alimentar antenas de radar massivas ou terminais de comunicação por satélites estratégicos. Naquela noite, os comandantes russos se viram subitamente transportados do campo de batalha do século XXI de volta ao mundo analógico escuro do século XX. As linhas de comunicação criptografadas foram cortadas, as telas de consciência situacional ficaram escuras e o fluxo de inteligência em tempo real das linhas de frente foi interrompido como uma faca. Foi como cortar o suprimento de oxigênio para o cérebro de um exército. A segunda onda atingiu a indústria de guerra da Rússia. Instalações industriais em Belgorod e na área circundante haviam rapidamente mudado para a produção de munições e peças militares para o esforço de guerra. A queda de energia foi como uma alavanca inserida nas engrenagens dessa enorme máquina de produção. Linhas de produção pararam de repente com um guincho ensurdecedor. Máquinas que prensavam projéteis de artilharia pararam. Braços robóticos que soldavam blindagem de tanques ficaram suspensos no ar. Com cada hora que passava, centenas de projéteis de artilharia e caminhões carregados de munição a menos chegavam às linhas de frente. Mas o efeito colateral mais devastador surgiu quando atingiu a rede ferroviária, a espinha dorsal de aço do exército russo. Belgorod era um dos entroncamentos mais críticos dessa espinha dorsal. As linhas que passavam por aqui conectavam recursos do interior da Rússia a Donbas e Crimeia via Rostov, no sul. Quando a energia foi cortada, todos os sistemas de sinalização, controle de desvios e comunicação que gerenciavam essas linhas desligaram-se imediatamente. Imagine isto, um trem militar de 60 vagões carregado com tanques T-90M e veículos blindados BMP-3 está parado em uma linha fora de Belgorod. As luzes de sinalização estão apagadas. A única coisa que vem do rádio é estática. Este trem, que poderia ter apoiado um ataque, agora não é nada mais do que uma pilha de metal enferrujado nos trilhos. Vagões de combustível, vagões de munição, trens cheios de soldados, todos ficaram presos nos labirintos escuros de Belgorod. A logística russa havia colapsado em um instante. A Ucrânia conseguiu colocar fora de ação dezenas de milhares de toneladas de aço e milhares de soldados usando apenas algumas centenas de quilogramas de explosivos. Este ataque também abalou fundamentalmente a doutrina militar estabelecida da Rússia. O pensamento militar russo sempre se baseou na ideia de manter a guerra longe de suas próprias fronteiras. O ataque a Belgorod provou dolorosamente que essa doutrina não é mais válida na era das armas de precisão de longo alcance nas mãos da Ucrânia. O conceito de uma linha de frente não existia mais. O efeito dessa situação no moral dos soldados na linha de frente foi literalmente devastador. Quando isso? Quanto tempo poderia durar a vontade de lutar de um soldado quando ele sabia que sua família não estava segura? A estratégia da Ucrânia era desencadear esse colapso em várias camadas, o efeito dominó. Ataque a usina termoelétrica para paralisar a logística. Paralise a logística para enfraquecer a frente. Mas, mais importante, leva a guerra à porta do povo russo para criar insegurança e raiva na frente doméstica. O ataque a Belgorod foi um experimento de laboratório aterrorizante em que essa equação implacável funcionou perfeitamente. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky havia sinalizado o ataque em sua declaração em 27 de setembro. O líder ucraniano disse, por exemplo, se eles ameaçarem cortes de energia na capital da Ucrânia, o Kremlin deve saber que haverá cortes de energia na capital da Rússia. E assim aconteceu. O que aconteceu em Belgorod não é um incidente isolado, mas um começo. Este é o primeiro ato de uma nova e implacável fase da guerra em que a Ucrânia irá sistematicamente visar a infraestrutura crítica da Rússia. Cada alvo atingido a partir de agora irá corroer ainda mais a capacidade da Rússia de travar guerra, alimentar ainda mais o descontentamento no fronte doméstico e pressionar o Kremlin a um ponto insuportável. A Rússia está agora sangrando não apenas no campo de batalha, mas também em casa. Suas artérias logísticas estão sendo cortadas, seu coração econômico está desacelerando e a confiança de seu povo no regime está evaporando. As luzes que se apagaram em Belgorod naquela noite não foram apenas um sinal de escuridão para uma cidade, mas também para o futuro de um regime. Isso pode não ser o começo do fim para Putin, mas é certamente o fim do começo. Agora não há como voltar atrás, porque a força mais fundamental que mantém uma nação de pé não são seus exércitos, mas a fé que seu povo tem nela e a esperança que eles tiram do futuro. E com a escuridão que caiu sobre Belgorod naquela noite, a luz
luz da esperança nos corações de milhões de cidadãos russos também começou a piscar perigosamente. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para ficar atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.